Boas-vindas a quem nos acompanha em mais uma análise aprofundada. Hoje a gente tem pela frente um daqueles quebra-cabeças lógicos e metafísicos absurdamente fascinantes da filosofia medieval. Nós vamos explorar as teorias de individuação do pensador escocês Duns Scotus. Então, para quem gosta de investigar a arquitetura fundamental da própria realidade, este é exatamente o lugar certo. Nós vamos tentar desvendar um mistério rigoroso sobre como as coisas singulares existem no mundo. E para isso, o nosso foco vai ser exatamente da distinção entre natureza e exeidade. É um exercício vital, viu? Afinal, isso molda a forma como compreendemos a nossa própria identidade única no universo. A lógica aqui é super afiada. Certo, vamos mergulhar direto nisso. Pensem no Bucéfalo, o famoso e lendário cavalo de Alexandre o Grande. O que faz dele exatamente este cavalo específico que marchou lá pela Ásia e não apenas mais um animal no meio de uma manada infinita de cavalos genéricos? Essa pergunta parece bem simples à primeira vista, mas é exatamente o gajo que nos joga de cabeça no nosso mistério de quarto fechado filosófico. O Duns Scotus simplesmente não estava satisfeito com as respostas convencionais da época dele e ele postulou que existe uma espécie de engrenagem oculta dentro de cada indivíduo. A nossa missão aqui hoje é descobrir como essas peças internas se encaixam. E para chegar ao fundo dessa questão, nós vamos seguir um caminho lógico bem direto. Vamos passar pelo enigma da individuação, depois vamos definir os nossos dois grandes elementos, natureza e exicidade. Em seguida, vamos aplicar 3 testes super rigorosos, a distinção formal, a distinção modal e a distinção adequada, até chegarmos ao nosso verdito final. Vamos eliminando as pistas falsas uma a uma. Bom, começando pela parte 1. O enigma da individuação, o nosso mistério lógico do quarto fechado. O que está em jogo aqui, pessoal, não é um mero preciosismo de linguagem. Estamos falando da fundação de como os seres finitos são construídos. O Scotus montou um tratado gigantesco, tentando encontrar algo na filosofia escolástica que pudesse explicar esse princípio de individuação. E ele percebeu rapidinho que as noções antigas falhavam feio. O grande paradoxo que a gente tem em mãos é basicamente este. Imaginem que dentro de um único ser, tipo o nosso cavalo bucéfalo, moram 2 entidades com características completamente opostas. De um lado, um elemento divisível. Do outro, um elemento puramente indivisível, trancados juntos. Como é possível que eles coexistam em harmonia numa única criatura sem que o resultado seja só uma pilha caótica de conceitos ou um amontoado de partes? Nós precisamos encontrar a chave filosófica correta para destrancar e entender como isso opera. Isso nos leva à parte 2, natureza e exessidade, definindo os nossos suspeitos. Porque, para descobrir como esses elementos interagem, a gente precisa primeiro conhecer detalhadamente quem são os jogadores dessa partida. O nosso primeiro componente é a natureza. Pensando no sentido mais básico, a natureza é aquele princípio intrínseco que filia uma entidade a uma espécie. É literalmente o que faz com que o bucéfalo seja um cavalo, e não um cachorro ou, sei lá, uma mosca. Mas aqui está o detalhe crucial. A natureza é, por essência, divisível e compartilhada. É por isso que tanto o bucéfalo quanto o famoso cavalo do imperador Calígula, o Incitatus, podem possuir a natureza equina. Eles compartilham essa mesma natureza, mas a natureza sozinha não os individualiza. E do outro lado do ringue, a gente tem a exidade. O Scotus precisou inventar esse conceito brilhante só para resolver o problema da individuação. A exidade é um princípio simples, indivisível e totalmente atual. É a marca insubstituível, aquela singularidade extrema, a estidade, que faz com que Alexandre, o Grande, seja especificamente o Alexandre e que não pode ser dividida ou compartilhada com mais ninguém no universo. Agora, olha só o tamanho do abismo lógico entre as duas coisas. De um lado, a natureza, divisível, compartilhada e atuando como uma potência. Do outro, a essencidade, puramente indivisível, única e determinando essa natureza de forma atual. O choque aí é gigantesco. Como é que a gente mistura o que é perfeitamente compartilhável com o que é absolutamente incompartilhável sem gerar uma bomba lógica? Foi exatamente esse nó que transformou esse quebra-cabeça num pesadelo famosíssimo para gerações e gerações de acadêmicos. Vamos avançar então para a parte 3, o teste de distinção formal, o nosso primeiro interrogatório. O Duns Scotus era super conhecido por usar essa ferramenta da distinção formal para resolver problemas complexos.
Então, vamos colocar essa ferramenta na mesa e ver se ela dá conta de explicar a relação entre natureza e a sociedade. Para que duas partes sejam consideradas formalmente distintas, elas precisam sobreviver a um teste duríssimo de duas etapas. O passo 1 é o teste da inseparabilidade. Um elemento não pode existir sem o outro. O passo 2 é o teste da independência definicional. O conteúdo profundo, a definição de um elemento, não pode incluir a definição do outro. Eles têm que ser definíveis de forma totalmente independente, mesmo existindo amarrados um ao outro. Então, o ponto crucial aqui é que a distinção formal falha miseravelmente no nosso caso. Sim, é verdade, a natureza equina do bucéfalo e a essencialidade dele passam no teste da inseparabilidade. Se o bucéfalo morre, as duas coisas somem. Mas, no segundo teste, elas falham de um jeito espetacular. Não tem como definir a natureza equina especificamente como ela se encontra no bucéfalo sem recorrer imediatamente à essencialidade dele. Por mais que comentadores brilhantes tentem defender o uso da distinção formal aqui, a lógica simplesmente não bate, porque as definições acabam se sobrepondo. Já que a nossa primeira chave quebrou na fechadura, vamos para a parte 4, a falha da distinção modal, o segundo interrogatório. Essa é uma alternativa que o comentador moderno Peter King defende com unhas e dentes para tentar salvar a teoria da individuação dos Scots. O argumento do Peter King é bem o que está aí na citação. Ele acha que a distinção formal não consegue explicar como uma criatura é unificada organicamente. Para resolver isso, ele sugere que a exidade não é uma coisa separada, mas funciona apenas como um modo intrínseco, um grau da própria natureza. Seria tipo pensar em diferentes tons de tinta branca na parede. A exidade seria apenas uma intensidade diferente da cor que é a natureza. Mas olha que interessante como a gente consegue desmontar essa lógica rapidinho. Se a gente aplicar essa teoria dos graus na vida real, o negócio vira um absurdo total. Se a individualidade fosse só uma escala de intensidade da natureza, a gente teria que olhar para o Alexandre e para o Calígula e perguntar, vem cá, um deles é literalmente mais humano que o outro? Tem uma humanidade mais intensa? É claro que não, né? A individualidade de alguém não é uma barrinha de volume que você desliza para cima e para baixo. A distinção modal cai por terra completamente aqui. E com duas ferramentas descartadas, a gente chega à parte 5, a distinção adequada, o nosso grande sobrevivente lógico. Essa é uma ferramenta bem menos famosa nas obras dos Scots, mas incrivelmente parece ser a única que sai ilesa e consegue abrir essa porta metafísica para a gente. Vamos entender como isso rola. A distinção adequada funciona porque a arquitetura das regras dela é um pouco diferente. Assim como a formal, ela exige uma inseparabilidade estrita, para garantir que a gente não está só segurando um saco de peças soltas. Mas o grande pulo do gato é que ela permite que as definições de um conceito incluam o outro. Ela acomoda perfeitamente a realidade de que a definição da natureza do bucéfalo inclui obrigatoriamente a isseidade do bucéfalo. Elas ficam amarradas sem precisar fingir que são completamente independentes no mundo das ideias. E isso ilustra brilhantemente o resultado da nossa eliminação sistemática. A distinção formal exige independência nas definições, e a gente viu que falha. A modal exige uma relação de gradação, o que criaria aquele absurdo de alguém ser mais humano que outro, então falha também. A distinção adequada é a única que resta em pé. Ela força a inseparabilidade para criar a unidade e permite aquela sobreposição necessária para que a natureza e a exaidade sobrevivam juntas no mesmo indivíduo. Finalmente chegamos ao clímax da nossa análise, com a parte 6, o verdito final, desvendando o mistério. O nosso enigma lógico foi investigado com precisão cirúrgica. Agora é hora de compilar as nossas descobertas e declarar o verdito. A conclusão incontestável é esta. Dentro de toda aquela caixa de ferramentas do Duns Scotus, a distinção adequada se destaca como a única estrutura qualificada capaz de misturar essa água com esse óleo. Ela pega a natureza com todo o seu lado divisível e compartilhado e amarra com a essidade, que é indivisível e inegociável. O resultado, uma entidade unificada de verdade, um cavalo único, uma pessoa única. E faz isso mantendo a coesão, sem fundir os elementos em uma coisa só. Sensacional. Mas sabem como é a filosofia, né? No exato segundo em que a gente acha que resolveu o enigma, ela prega uma peça e nos joga numa aporia, aquele beco sem saída lógico que faz a gente questionar tudo de novo. Pensem bem, se essa distinção adequada depende da união da natureza que já encontramos no indivíduo, será que isso não implica que lá atrás, na base de tudo, havia uma distinção simples e crua, não qualificada, onde a natureza e a exaidade já aguardavam separadas?
Será que todo esse prédio gigantesco de distinções qualificadas repousa sobre algo muito mais básico do que a gente imaginava? Esse é um questionamento monstruoso, sem resposta definitiva, e que com certeza vai deixar a mente de quem nos acompanha girando, querendo investigar ainda mais os alicerces da nossa realidade.